dando sequência às atividades do Plano Emergencial através da KSDR, do Governo do Estado da Bahia. Este plano faz parte das ações remotas que estão acontecendo neste período de Covid-19, aonde a assistência técnica está executando atividades EAD para agricultores, dirigentes e agentes comunitários rurais. Eu sou Vera Nubia Mascarenhas, eu sou nutricionista e hoje nós vamos bater um papo sobre punk e a nossa cozinha, o nosso dia a dia. Então, eu montei aqui, né, essa bancada. Eu gosto muito de fazer, sempre que eu vou falar de alimentos e que eu vou falar de punk, eu gosto de trazer todos para perto de mim para ficar mais fácil e também mostrar o tanto de possibilidade que a gente tem de trazer coisas bacanas para a nossa cozinha, né, para o nosso dia a dia e somar com o que a gente já faz no nosso dia. Então, eu trouxe algumas punk, né? E queria dar umas dicas de como a gente usar isso na nossa cozinha. A nossa cozinha, né, no dia a dia, às vezes a gente, por questão da nossa rotina, a gente acaba sempre, às vezes, não fazendo não diversificando muito. E aí essa falta de diversificação faz com que o nosso intestino, que tem toda uma microbiota que está lá e que precisa consumir também, porque essa microbiota ela se alimenta, ela precisa de diversidade, ela precisa consumir coisas diferentes. E aí às vezes o nosso cardápio ele pode ficar um pouco monótono. Então se a gente agregar no nosso dia a dia plantas alimentícias não convencionais, né, aquelas plantas tradicionais que as nossas avós usaram, que às vezes a gente até já usou, mas parou de usar porque era mais fácil ir no lugar, comprar, ou então assim, coisas mais que a gente até planta, que a gente até utiliza, mas aí às vezes a gente não diversifica, porque às vezes a gente acha que é mato e vai deixando. E aí eu queria começar falando da jaca, né? A jaca, ela faz umas coisas muito bacanas. Se você começar a usar jaca, você não vai mais parar, você vai sempre ter uma jaca congelada na geladeira. Quais são as vantagens de você usar a jaca? Controle sobre o produto. Se você no seu quintal ou na sua roça tiver pé de jaca, você sabe, né? A qualidade, tudo. E aí quando a gente vai fazer determinados pratos, a gente não tem controle sobre a matéria-prima. Então eu vou ter uma fonte de proteínas, de vitaminas, de minerais, eu sei de onde eu tirei e eu posso fazer deliciosas receitas. Então aqui, ó, isso aqui é jaca verde cozida. A dica é você cozinhar primeiro a jaca, você cozinha a jaca, depois que você cozinhar, porque aí ela vai diminuir, né? Vai ficar sem visgo nenhum. Aí você corta, abre, aproveita toda a jaca. E aí ela fica essa beleza, que essa jaca tá maravilhosa para fazer moqueca. E aí você pode fazer moqueca, pode cortar ela toda fininha e fazer um prato assim que ele fica parecendo um siricatado. Aí você vai misturar cebola com leite de coco. Pronto, você já tem um prato pronto. Você quer fazer uma frigideira, você vai cortar ele todo miudinho, né? Cortar ele todo bem fininho. A mesma proporção de cebola que você usar de jaca, você vai usar de cebola, vai dar aquela refogada. Aí depois você bate, refoga, bota leite de coco, leite de licuri. Aí na região de vocês com certeza vão utilizar, vão ver o que é que você tem, né, com mais facilidade, se é licuri, se é babaçu, se é coco, se é piaçava, né, o coco da piaçava também você pode utilizar. E aí você vai fazer uma festa. E aí faz aquele cozido bem bacana, aquele refogado bem especial e depois bate os ovos e coloca por cima. Não deixem de fazer isso aqui porque fica maravilhoso. Esse aqui, ó, essa receita foi uma moquequinha feita com essa jaca. Nós almoçamos aqui hoje ela. E aí eu guardei um pouco para mostrar para vocês. E aqui eu coloquei tudo que se coloca numa moqueca. Leite de coco, dendê, tomate, cebola, pimentão e bastante coentro. E aí, aqui ele já esfriou, já perdeu um pouco assim o caldo, mas isso aqui tá muito cheiroso, muito saboroso. E a textura da jaca, se você souber temperar, fizer uma coisa assim bem temperadinha, bem gostosa, você jura que tá comendo um peixinho. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a jaca quando ela estiver assim e à noite, né, você vai fazer no outro dia, você vai pegar
e vai temperar com alho, sal e um pouco de azeite. E aí deixar lá marinando, né, uma noite na geladeira. E aí no outro dia você prepara a sua moqueca, certo? Experimenta. Outra dica também com a jaca você vai fazer o seguinte, você vai pegar a jaca, passar na farinha de rosca, depois desse dia marinado, pega uma farinhazinha de rosca, pode ser uma farinha de pupunha, né? Farinha de pupunha da Del, farinha maravilhosa lá da Dandara. E aí você vai pegar, passar na farinha de pupunha e aí assar no forno e depois preparar a sua moqueca. Depois me contem, porque isso é surpreendente o sabor. Outra coisa bacana da jaca, né? Eu peguei hoje 2 aproveitamentos que eu gosto de fazer. Isso aqui é de uma qualidade, o prato fica saborosíssimo. Aí você pode acompanhar com a farofinha, pode acompanhar com um vatapá de pupunha, e aí um vatapá de abóbora. Então dá pra fazer de aipim, dá pra fazer um monte de coisa. Outra coisa bacana é essa parte aqui da jaca, né? Essa parte da jaca também a gente pode aproveitar ela muito bem. Você pode fazer recheios, pode utilizar, por exemplo, fazer uma coxinha. Você faz a coxinha, pode ser uma coxinha de aipim ou de batata doce. E aí pode fazer um dia para o almoço, faz aquela cozinha o aipim, um aipim bem enxuto, bem bacana, com uma boa liga. Aí você tempera com um pouquinho de azeite de oliva e sal, pode ser manteiga também, uma manteiga de garrafa, que fica maravilhoso. E aí você modela e faz uma coxa grande, né, uma coisa interessante, né, para almoço. E aí você faz o recheio com essa parte da jaca, né, que é aquelas tirinhas que tem, que a gente chama de sibila da jaca, né. E aí faz um tempero bem maravilhoso. Tem uma erva chamada erva baleeira, que ela dá um sabor assim muito especial e aí ela combina muito com a jaca. Aí você faz um molho de tomate natural. Esse aqui eu fiz com esse tomatinho, que agora tá na época, a gente encontra muito, né? Esse tomatinho, ele fica muito bom, combina muito. E agora a gente está na época dele, tem muito. Então a gente aproveita para utilizar nas receitas. Então, isso aqui, ó, pode virar recheio de frigideira. Então, o sabor que você quiser dar a isso aqui vai funcionar. Então, você quer fazer uma frigideira como se ficasse com sabor de marisco. Aí você vai caprichar na combinação de cebola com leite de coco. E aí você vai ter fica parecendo um marisco. E pode associar também com outras coisas. Pode associar com repolho. Eu gosto puro. Eu acho que fica muito bom o sabor. E fica bem interessante, eu acho que é uma alternativa. Uma outra coisa que é um aproveitamento, né, que é uma pan, que é a casca da banana, que a gente pode utilizar também e que ela também tem uma utilidade bastante interessante na cozinha. Essa daqui, ela tá só cortada, a gente corta, abre a casca, retira aquela parte branca, depois corta ela todinha assim e dá um leve cozimento. E aí você tempera como se fosse uma carne. Então um dia que a carne está pouco em casa, e não é nem por isso, a dica de utilizar esses alimentos não é porque às vezes a gente não tem em casa, é porque eles são extremamente nutritivos, porque vai agregar valor à nossa refeição. Ele vai diversificar a nossa refeição. Então faça aí, é a dica de hoje, né? Faça aí o que você puder, aproveite jaca. Se você não tiver jaca, pode ser com pupunha, pode ser com a casca da banana. Então, aproveita, faz e depois compartilha aqui com a gente para a gente aprender sua receita.